Pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. E hoje, um episódio super especial, em que a gente vai falar sobre o caso dos meninos emasculados do Maranhão. Gente, desde que a gente começou esse podcast, esse tema foi um dos temas que eu sempre pensei em trazer para o podcast. E com a gente hoje o Wilton Rego, que é um perito aqui do Maranhão, que trabalhou ativamente no caso. Então, para quem não conhece esse caso, na década de 90, muitas crianças estavam sendo mortas e com uma característica muito peculiar de crueldade. Essas crianças eram encontradas emasculadas, vulgarmente castradas, então elas tinham o órgão sexual retirado, o que fazia com que o crime tivesse as mesmas características. E esse criminoso, que se suspeitou ser o mesmo criminoso pelo modus operandi, o Wilton vai depois explicar melhor, ele agiu durante muitos anos e matou muitas crianças. Então o Wilton, por que a gente trouxe o Wilton? Porque ele foi um perito aqui no Maranhão que participou ativamente das investigações e a gente pode dizer que ele foi determinante para que o criminoso fosse encontrado, para que o criminoso fosse preso, que hoje está preso. Então, gente, com a gente hoje o Wilton. E Wilton, prazer imenso estar com você hoje. A gente trabalhou, em local de crime. Como vocês sabem, quem acompanha o podcast, eu trabalhei mais de 10 anos em local de crime. Fomos aí, trabalhamos em alguns momentos juntos. Mas o caso dos meninos emasculados, eu digo pra vocês que eu não conheço profundamente. O que eu vi foi algumas conversas que a gente tinha durante o plantão de maneira informal e o que a gente olha na internet. E como eu percebo, gente, muitas pessoas que nem conhecem o caso, falarem do caso, eu acho que o melhor é a gente ter a pessoa que participou do caso para explicar tudo como aconteceu. Mas antes disso, Wilton, se apresente pra gente, quem é você, quem é o perito Wilton? Bom dia, Carol, é um prazer estar contigo aqui. Eu sempre tenho acompanhado os programas e você já tinha me convidado várias vezes para fazer parte desse trabalho. Foi, gente, eu já tinha convidado antes, viu? Já. E hoje estamos aqui sentados para a gente conversar um pouco a respeito desse caso. É um caso que é muito grande, é um caso que tem muito trabalho. Hoje, no país todo, você sabe que em todas as áreas que envolve a criminologia, é debatido o caso dos meninos emasculados. Você vai nas universidades, todos os cursos, psicologia, sociologia, aí na parte, principalmente de direito, todos os profissionais, eles, quando falam meninos emasculados, eles têm o maior prazer de ouvir a conversa, como se deu, como se resolveu esse caso. Já está fazendo 20 anos o caso, hoje agora em dezembro faz 20 anos que realmente aconteceu o último episódio envolvendo a morte dos meninos emasculados, que foi o caso do Jonathan. E é uma data boa de se comemorar, porque já tem 20 anos que não acontece mais nenhum crime no país envolvendo a emasculação. Ou seja, certamente o elemento que a gente conseguiu capturar foi o Francisco das Chagas, está preso, e era ele que realmente praticava, porque não aconteceu mais. Mas como você me pediu, eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Wilton Carlos Ribeiro, eu sou perito criminal. Agora em dezembro eu vou fazer 25 anos de casa, já trabalhei em várias áreas da perícia criminal, como morte violenta, acidente de trânsito. Como eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual do Maranhão, tenho pós-graduação em engenharia de avaliações e perícia, já fiz mais duas outras pós-graduação, uma na área de georreferenciamento aplicado ao planejamento urbano e rural, porque esse caso dos meninos emasculados foi um caso que eu utilizei muito georreferenciamento. E para eu me aprofundei, eu fiz um curso de especialização nessa área e já estou concluindo outro curso que é na área de infraestrutura de transporte e logística. Então, minha vida dedicada a estudar. Mas a perícia, para mim, foi uma época que, desde quando eu entrei, é uma paixão. Gosto da perícia. A perícia, quem se envolve com a perícia praticamente tem... você chega num local que não tem nada, você consegue buscar aquelas informações que estão ocultas para muita gente. Então a perícia é um trabalho bonito, apaixonante. E esse caso dos meninos emasculados, para cá, para o Maranhão, a gente sabe que foi um divisor de água dentro da perícia. A perícia antes dos meninos emasculados
e a perícia depois do caso dos meninos emasculados. Por quê? Antes você tinha uma visão. Depois que aconteceu esse caso, a perícia conseguiu uma projeção muito grande e a partir daí a gente conseguiu muitos outros benefícios em relação à perícia. O engrandecimento, o reconhecimento do público, da população, porque passou mais a ser visto a perícia como elemento fundamental para a investigação dos crimes. Gente, só para reforçar o que o Wilton tá falando, antes de começar o podcast, eu disse para ele, eu estava em João Pessoa e a gente estava tendo o Seminário Nacional de Perícias e a gente teve uma palestra da Aline Lobato, né, que é psicóloga, sobre psicologia investigativa, e eu disse pra ele, seu nome foi citado, o caso dos meninos emasculados foi citado para vocês verem como até hoje, mesmo quase com 20 anos, é realmente um caso emblemático, um caso que a perícia foi fundamental. Wilton, compartilho com você essa paixão, esse entusiasmo. Eu sou uma pessoa que eu falo como presidente da Potec, criei esse podcast pra gente divulgar o trabalho, porque eu falo todas as vezes, eu não consigo ver, eu não consigo entender como é que uma investigação pode acontecer sem perícia. E eu acho que esse caso, Wilton, mesmo que tenha acontecido há muito tempo, quando a gente nem tinha todos os nossos recursos tecnológicos, com força de vontade, com empenho, com dedicação, você foi, assim, fundamental para o sucesso dessa investigação. Então, para as pessoas entenderem, vamos falar do começo, começando do começo. Como foi que começou com essa morte de crianças com essas características de emasculação? Qual foi o ano? Onde começou? Vamos falar um pouco assim do histórico. Veja o seguinte, aqui no Maranhão, o primeiro caso... Porque começou primeiro em Altamira. Altamira, no Pará. Mas aqui no Maranhão veio iniciar muito depois. Sim. Estava acontecendo uma série de crimes, tanto em Altamira, no Pará, como no Maranhão. Esses crimes, como você já citou, eram uns crimes com requinte de crueldades, eram garotos da faixa etária entre 9 e 15 anos, meninos da periferia, garotos pobres, que não tinham aquela visão que nós temos hoje. Então, São Luís estava em expansão, estava crescendo, e aconteceu uma série de crimes aqui na ilha de São Luís. A partir de 91, começou uma sequência de crimes com essas mesmas características. Esses crimes ocorriam na região, principalmente do Maiobão, São José de Ibamar, Pasto do Lumiar. Então, era naquela região ali da Cidade Olímpica, e como a ilha de São Luís é formada por 4 municípios, acontecia principalmente nos municípios de Ibamar, São Luís e Pasto do Lumiar. Como a gente sabe, cada crime, hoje nós sabemos que nós temos todos os crimes de homicídio do Maranhão, da Grande Ilha, concentrada na SHPP. Sim. Então, os crimes de homicídio é concentrado lá. Antigamente, não. Todos os crimes de homicídio eram resolvidos pela delegacia regional. A delegacia da área. Quando eu entrei, ainda era assim. Tá com poucos anos isso que aconteceu. Isso é um papel muito bom, porque quando você concentra todos os casos num local, a investigação, às vezes a informação que está num crime, que está no outro, você pode associar. Aí você pode ligar o elemento que fez os crimes no mesmo local. Então facilita o entendimento da investigação. Principalmente quando você trabalha em casos de crime de serial killer, que são crimes praticados pela mesma pessoa, que tem o mesmo modus operandi. Então, naquele tempo, vários crimes eram investigados separadamente. Então, esse foi o problema que estavam sendo investigados para não se chegar logo ao criminoso, porque é uma pergunta que todo mundo pensa. Sim, aí naquele tempo, por que não encontrou logo, né? Cada delegado investigava de uma forma diferente. Tinha um suspeito, pegava, não, é fulano. Prendia, passava um dia e via, não era fulano. E o crime acontecendo, voltava a acontecer. Prendia passava um dia, voltava a acontecer. Nós temos o caso do Roberto, que foi preso, foi preso e condenado. Aqui no Maranhão foi gente presa? Tinha várias pessoas presas. Eu não sei desses detalhes. O Roberto, ele foi condenado por 2 crimes, que foi o caso do Donato, lá na região do Maiobão. Esses 2 meninos, ele foi acusado, condenados, e ele já estava com 7 anos preso quando o Chagas apareceu. Ele estava 7 anos preso? 7 anos preso já, em Pedrinhas. Tá vendo essa informação, gente? Eu nem vi, eu assisti muitos episódios. O Roberto, ele foi preso e condenado, foi para júri popular, condenado, passou 7 anos. Condenado com que prova? Baseado porque um dos garotos era filho da namorada dele. Ah, sim. Então suspeitava que tinha sido ele.
Ah, sim. E através quem sabe, através de tortura, de aqueles métodos tradicionais que eu utilizava antigamente, e conseguiram a prova que ele confessou o crime. Na verdade, não prova nada, né? E depois que o Chagas foi preso, o Chagas confessou que ele tinha praticado os crimes. Inclusive, ele disse que aquele garoto estava sendo pago num crime que não fez. Então, por quê? O garoto estava na mesma área de atuação dos meninos emasculados, mesma faixa etária, garotos pobres da periferia, e Roberto foi condenado por isso. Mas é o que acontecia. Em 91 começou essa sequência de crimes que estava acontecendo. Em 91, só em 91 nós tivemos foi 5 crimes de homicídio aqui no Maranhão com essa mesma característica. Ah, isso, em um ano ele cometeu 5. Eu também tenho uma curiosidade, gente. Esse espaçamento, assim, com quanto tempo, assim, ele cometia, né? Quantas pessoas ele conseguia matar, né? Conseguia... O Chagas, ele começou em Altamira, no Pará. Lá ele fez uma sequência de crimes em Altamira. Quando ele veio aqui para o Maranhão, fez uma sequência de crime no Maranhão, voltou para Altamira, fez outra sequência de crime lá e depois veio para o Maranhão definitivamente. Sim. Mas a gente conseguiu provar essa cronologia. Quando ele estava lá, acontecia os crimes lá. Quando ele estava aqui, acontecia os crimes aqui. E então podemos ligar que quando ele estava no local, o crime acontecia lá. Sim. Então, em 91 teve essa sequência de crime, 91, 92, 93. Então, até 2023. Aqui ele passou praticamente, a série de crimes dele foram 13 anos. 2003. 2003. De 1991 que ele começou, não é isso? Sim, mas ele começou lá em 89 em Altamira. 89 começou em Altamira, que é o primeiro que se Sim, tem. aqui em 91 foi o primeiro caso, era o caso do Ranier, mas só que depois a gente conseguiu provar, através de confissão dele, mais um crime antes do Ranier, porque o Ranier era na região do Maiobão e teve o João Dalvanes, que foi o primeiro crime aqui, foi no dia 7 de setembro de 91. Meu Deus. E ele já tinha cometido quantos crimes antes lá em Altamira? Já tinha muita criança morta com essas características? Já tinha muita criança morta em Altamira. Meu Deus do céu. Como foi que eu entrei nesse caso, assim, porque como a gente chegou nesse caso dos meninos emasculados? Como é que, eu perguntei uma pergunta aqui, como é que tu entrou nesse caso? Sim. Em 91 começou 93, no final de 2003, em dezembro de 2003, aconteceu a morte do Jonathan Silva Vieira. O Jonathan Silva Vieira foi um garoto de 15 anos que saiu de casa para apanhar Jussara com Chagas. Então esse garoto no sábado, no dia 6 de dezembro de 2023, ele saiu para apanhar Jussara e não voltou. Quando ele não voltou, mas antes de sair, ele disse para a irmã que ia apanhar Jussara com Chagas. Ele conhecia o Chagas. O Chagas, ele tinha uma irmã que morava no Jardim Tropical, uma rua atrás da rua do garoto. Sim. Ou seja, o fundo da casa da irmã do Chagas dava de fundo com a casa do garoto. Ah, sim. E de frente à casa da irmã do Chagas, tinha uma oficina mecânica lá de bicicleta, onde o Chagas fazia bico ali. Qual era a profissão é uma pergunta, qual era a profissão do Chagas? O que ele fazia? Ele faz tudo. Ah, ele achava qualquer serviço ele fazia, ele não tinha profissão definida. Na época que ele foi preso, como ele estava trabalhando nessa oficina mecânica, como mecânico de bicicletas, colocaram ele o Chagas, o mecânico. Mas não porque na internet eu falo, gente, por isso que é bom conversar com quem participou. Na verdade, falo sempre que ele é mecânico, não, né? Ele não mas é mecânico. não dá muito. O Chagas fazia tudo. Uma das profissões que ele fazia muito aqui em São Luís, ele dizia que fazia, ele saia procurando terreno, achava um terreno, ele investigava de quem era aquele terreno. E se ele não achasse a pessoa que era o terreno, ou era um terreno que ele poderia invadir, ele montava uma equipe de homens e pessoas invadiam aquele terreno. Ali ele tinha aquele terreno dele ali, posteriormente ele vendia. Sim. Então ele faz um trabalho de grilagem de terras. Sim. Então é uma coisa que ele fez muito. Ele procurava o terreno e uma desculpa dele procurar o terreno também era a forma que estava procurando meninos. Procurando meninos, porque ele era um predador. Então ele saía à procura dos terrenos, a desculpa dele, mas na verdade ele estava procurando os garotos. Sim. Então, quando ele achava uma criança naquelas condições que ele poderia executar aquele crime, ele fazia. Porque é uma dúvida que eu ficava pensando, mas o que ele fazia pra
ir atrás da vítima, né? Como é que ele atraía a vítima, como é que ele conseguia encontrar a vítima, como é que ele estabelecia essa relação com essas vítimas. Porque, meu Deus, eu fico pensando quantas crianças caíam, né, fala a gente na linguagem popular, na lábia dele, né, que ele chamava, né, pra, sei lá, coletar uma fruta, brincar, é assim que ele fazia, é assim que ele conta, é assim que a investigação conseguiu chegar a essa conclusão. Cada caso era um caso à parte que ele fazia. Dependendo da situação, como estava o garoto, ele utilizava uma técnica diferente. Vamos supor, se o garoto estivesse apanhando manga, aí ele ouviu o garoto e olha, tem os pés de mangas ali, vamos apanhar manga comigo. O garoto da periferia, o garoto pobre, que é acostumado a passar o dia fora de casa, brincando, qualquer pessoa que chega para ele não tinha aquela maldade, pensar que aquela pessoa ia fazer algum mal, e dizia assim, vamos ali, ele ia. Você chega numa situação, em qualquer lugar na periferia, você pergunta para um garoto daquele, onde é que mora fulano? Se ele souber, ele te diz. Ele não vai ter aquela maldade de dizer, não, eu não sei o que ele quer, não vou contar. Aí ele mora bem nesse cara, eu vou lá contigo. Ele vai, uma rua, 2 ruas, então ele vai até aquele local. Então, naquela época, ele dizia, se o garoto tivesse com a baladeira, de, olha, tem um lugar que tem muito passarinho, vamos matar passarinho lá. Então ele levava o garoto até aquele local e lá fazer o crime, desde que soubesse que alguém não tivesse visto ele sendo um garoto. Então tinha sempre essa preocupação de, na lábia dele, verificar que alguém não ouvisse. Então Pois é, porque também assim, como é que ninguém via mesmo, crianças que são mais humildes, né, que era o alvo dele, não tinham essa maldade, mas ninguém viu, ninguém via. Porque quando ele pegava o garoto, ele não deixava mais o garoto voltar, ou seja, ele não dava mais espaço. O erro dele, no caso do Jonathan, porque ele O Jonathan foi quando tu Sim, entrou. foi a vítima do Jonathan. Foi a vítima do Jonathan, tá. Então, nesse caso, todas as vítimas não deixavam. Tem uma situação do Jonathan, ele convidou um dia, só que o Jonathan era um garoto muito obediente à mãe, disse, não vou amanhã, mas hoje eu não posso ir, porque eu não avisei para minha mãe. Ele disse, não precisa avisar não, a gente vai lá, a gente vai rapidinho e volta. Então, ele não, no outro dia, quando ele marcou, ele pensou que o Jonathan não tinha contado para ninguém. Ele contou para a irmã, e a irmã foi a peça fundamental para que chegasse no nome do Chagas. Sim. Porque aí a partir do momento que ele falou que ela não ia para Jussara e disse para a irmã, então ele deixou um vínculo de uma pessoa que não tinha visto, mas sabia que era o Chagas. Sim. E os outros garotos ele não deixava. Às vezes teve casos que ele matou 2 crianças. Para não olhar para uma não ver, assim. Não, 2 crianças, ele contava 2 crianças que estavam andando no mato lá, aí chamava, fulano, bora pegar aqui o negócio. Aí uma ficava na estrada, e ele entrava com uma. Depois ele vinha aqui, não, chamava, vem aqui, fulano. Quando chegava ele matava. Que era ele pegava só crianças pequenas, que era fácil de dominação, dava às vezes uma gravata, um mata-leão, ou então se ele tivesse uma faca ele esfaqueava, que tem alguns casos que utilizavam uma faca, foi encontrado perfuro-incisas. Então ele, de acordo com o instrumento que ele estava, ele fazia o crime. Então, voltando à nossa época, por que a gente entrou nesse caso dos meninos masculados? Como foi que vocês entraram? Quer dizer, você em particular, na verdade. No início de 2003, o Brasil... 2003. Tá. Vou botar aqui 2003, como eu entrei no caso dos meninos masculados e como a gente foi desenrolar essa situação. No início do ano de 2003, o Brasil foi denunciado na OEA, pelo Instituto Marcos Passerini, que é um instituto que trabalha a defesa das crianças, e porque muitos crimes estavam acontecendo e nada estava sendo resolvido. E o Brasil sendo omisso. Sendo omisso. Na verdade, não investigava. Não investigava o caso a fundo, investigava, mas continuava acontecendo os crimes. Então, ou seja, a pessoa que é o autor do verdadeiro crime não estava sendo capturada. Então, o Brasil foi denunciado na OEA. Baseado nessa denúncia, o Brasil foi, e aqui o Maranhão montou uma força-tarefa. Essa força-tarefa era formada por quem? Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Era coordenado pelo delegado Carlos Amorim Diniz, a promotora doutora Geraldo Luiz fazia parte através do GAECO. Naquele tempo chamava GECOC.
que era um grupo do Ministério Público. Então, foi montada essa força-tarefa para estudar os casos. Então, eles pegaram todos os casos de emasculação. Aqui na época, no Maranhão, nós tínhamos 19 casos de emasculados, das 14 casos com meninos emasculados, que dá para comprovar, e foi encontrado 5 ossados nessa mesma área com as mesmas características, ou seja, no total 19 casos. E tinha um caso em Codó, com as mesmas características. Então, foi montada essa força-tarefa e começou a trabalhar. Então, essa força-tarefa juntou todos os elementos que tinham as informações dos inquéritos. Pegaram os inquéritos, os laudos cadavéricos, laudo de local, os depoimentos, quem era que estava preso, como era feito. Sim. Então, foi montada essa força-tarefa. Sim. Então, no dia 6 de dezembro de 2003, Chagas foi preso. Quando Chagas foi preso, a irmã do Chagas o denunciou, então ele foi chamado na delegacia. Nessa mesma data, no dia 6 de dezembro. Mas a pergunta, como que chegou no Chagas? Sim, aí vamos lá. Então, porque tu tá falando assim, ó, começou em 89 em Altamira, né? Primeiro caso aqui em São Luís, 91. Ele ficou matando aí, então, 12 anos até ter, né, essa força-tarefa para descobrir quem era. Sim. E aí, como que se chegou nele? Vamos lá. Chagas, aí a irmã denunciou. Chagas foi chamado para ser ouvido. Ele foi em dia 6, foi ouvido. Dia 7, 8, 9, 10, ele permaneceu solto. Foi chamado mais foi 2 vezes na delegacia para ser ouvido a respeito dos casos meninos emasculados. E dia 10 de dezembro, aí pediram a prisão temporária do Chagas como suspeito da morte do Jonathan. Só do Jonathan. Só do Jonathan. Do Jonathan. Então, ele foi morto dia 6. Então, nesse intervalo de 6 a 10, ele permaneceu solto. Sim. Inclusive, ele foi no Ministério Público, na época, na Defensoria Pública, fazendo a denúncia contra a família da vítima, dizendo que a família estava acusando injustamente de um crime que ele não fez. Porque Então, foi a mãe do Jonathan, pelo menos é isso que a gente vê, os relatos até em outros canais, na internet. Ela desconfiou, né? Ela desconfiou do Chagas, né? Ela que desconfiou. Aí ele disse que não tinha nada a ver com isso. Sim, foi a irmã que disse. Então a irmã pressionou muito, ela foi na casa do Chagas, falou com o Chagas, dizendo que tinha sido ele, depois foi na delegacia, chamou uma ocorrência contra o Chagas. Sim. Então, como tinha essa força-tarefa montada, aí Mas não tinha ninguém suspeito na força-tarefa, não, só. nós estávamos investigando tudo. Se tudo que poderia tivesse... ser, inclusive terreiro de macumba, umbanda, locais que poderiam ser vinculados a esse tipo de crime, eles estavam investigando. Sim. Porque eles estavam soltos, não estavam sabendo de nada, quem é que foi, mas tinha que dar uma resposta. Mas esqueci de chamar a perícia também nesse caso. A perícia naquele tempo não era vista. Não chamaram a perícia, montaram a força-tarefa dessa envergadura formada Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil, mas esqueceram de chamar a perícia. A perícia, como se diz na nossa linguagem, entrou de gaiato nessa história. Então, no dia 16 de janeiro, ou seja, 40 dias após a morte do Jonathan, 40 dias, foi encontrada uma ossada na região do Santana, e nesse dia eu estava de plantão. Sim. Como já vinha fazendo trabalho de plantão, e caiu nesse dia o encontro dessas ossadas do Jonathan nas minhas mãos. Então eu fiz o local, um local ermo, em torno de 5 quilômetros depois da cidade olímpica, muito longe o local. Então nessa época, eu como sou engenheiro civil e tinha um GPS meu mesmo, particular. Então, eu estava lá no local e eu pedi para te ver. Eu estava depois da cidade olímpica, muito longe. Eu pedi para alguém fosse lá no meu escritório, no centro, pegar o GPS e levasse para mim. Porque eu precisava dele lá. Para que ter esse equipamento? Inclusive, eu esperei mais de hora com a viatura vindo daqui do centro e deixar esse GPS para mim lá. Porque
Porque eu não estava com ele, que não era corriqueiro nós usar GPS no local. É isso que as pessoas precisam entender, gente, porque hoje a gente tem a gente usa hoje um tablet para fazer o levantamento, então automaticamente o tablet já gera a localização. Então, hoje é o óbvio, a perícia faz isso, mas naquela época era algo inédito, né, Wilton? Então, que não era uma prática corriqueira fazer. Por que eu usei o GPS naquela época? Porque nós não tínhamos informação do local. O local muito ruim. Se eu quisesse voltar lá novamente... Também se quisesse voltar não teria como, se não tivesse marcasse a localização. Não tinha como voltar. Então, o GPS era um instrumento de eu retornar no local. Lá nesse dia que eu encontrei o Diniz, que era o delegado que está investigando o caso dos meninos emasculados. Então, dessa força-tarefa. Então, eu conversei com ele e eu tive batendo um papo. Ele disse: nós já temos uma pessoa suspeita por esse crime, que era o Chagas, nessa época já estava preso, porque ele foi preso dia 10 de janeiro. E isso já era dia 10 de dezembro, e já era 16 de janeiro, 40 dias depois. Então, aí eu marquei o local onde foi encontrado o corpo, e aí o Diniz ia embora lá na casa dele, né? Nós passamos lá na casa do Chagas, eu marquei o local do Chagas, a bicicleta do Jonathan, que era da vítima, tinha sido encontrada no local, fui lá, marquei o local da bicicleta. A bicicleta estava perto de onde ele foi encontrado? Não estava muito perto não, mas era no mesmo sentido. Sim. Então eu fui encontrar a bicicleta, eu marquei o local, e aí nós fomos lá na casa do Jonathan, da vítima. Quando eu cheguei na casa da vítima, marquei o local da vítima, ele me mostrou onde a irmã do Jonathan, do Chagas, morava, que era na rua, depois no Jardim Tropical, atrás da casa do Chagas, do Jonathan. Marquei a oficina mecânica. Ele me mostrou uma vítima chamada Ivanildo Pólvora, que tinha sido um crime ocorrido em 91, também lá perto. Marquei a casa do Daniel. O Daniel era o sobrinho do Chagas, que depois eu encontrei na casa dele enterrado. Mas não chegar na casa do Daniel. Então, eu marquei esses pontos. Nessa mesma data, eu conversando com o Diniz, eu queria que tu me passasse um resumo desses casos. Ele disse que já tinha um relatório feito, que ele inclusive tinha passado por COTRIM, um resumo que tinha o quê? O nome da vítima, a data do crime, a data que foi encontrado o corpo, as principais lesões, a idade, mas não tinha muita informação, só tinha aquilo ali. Então eu peguei aquele material, ele uns 2 dias, no outro dia ele mandou deixar lá no ICRIM para mim. Aí eu peguei aquele material e fui analisar aquelas informações que ele tinha me dado, estudar o caso. Então, sem saber muita coisa a respeito do caso de meninos emasculados, porque para mim emasculação era um termo que eu não conhecia. Mas na época já ficavam falando meninos emasculados, já era assim, caso dos meninos, já se falava? Já falava alguma coisa. Já se suspeitava que era uma única pessoa, que era a mesma pessoa, não? Algumas matérias de jornal achavam que era, mas como eram pessoas presas, dizia que era fulano, outra, não tinha muita sustentabilidade a respeito daquilo ali. Poderia ter ou não ter. Então, o Chagas, então ele me passou essa relação. Aí tu pergunta, por que eu cheguei nesse caso assim? Então, com essa relação em mãos, eu fiz peguei aquela planilha, entrei na internet, procurei me informar a respeito dos meninos emasculados, o que tinha essa emasculação. Eu achei um site lá da Ilana Casoy, dos meninos de Altamira, que tinha o quê? A data do desaparecimento, as iniciais, porque lá não tinha nome de nenhuma vítima, só as iniciais. Então eu, por curiosidade, peguei aquela planilha, joguei as datas numa planilha do Excel, marquei de uma cor e peguei as datas aqui do Maranhão e coloquei essas mesmas datas na mesma planilha do Excel, mandei filtrar por data. Foi aí que eu tive a primeira informação a respeito dos emasculados, assim, uma primeira convicção que eu tive. Por quê? Uma sequência Altamira, Maranhão, Altamira e depois só Maranhão. Então, para mim, eu disse, aí eu peguei essa relação, fui na delegacia lá, que estava o pessoal investigado, estava a força-tarefa, aquela na delegacia de homicídio na época, que funcionava ali no Olho d'Água. E eu disse para mim, a mesma pessoa que matou os meninos de Altamira foi o mesmo que matou aqui no Maranhão. Aí ele me disse, por quê? Eu disse, tá vendo aqui? Eu peguei a planilha colorida, Altamira, Maranhão, tá aqui, ó. Quando estava em Altamira... Não tinha crime no Maranhão, e quando tinha crime no Maranhão, não tinha Altamira. Então era
Entendi a relação. A primeira grande observação que foi sim, levada para investigação. Para investigação. Então, eu conversei com ele, o Diniz começou a sorrir, eu comecei a achar graça daqui, pô, será que falei alguma coisa que não está certo? Ele entrou lá para dentro do gabinete dele e me trouxe o termo de qualificação do Chagas, que dizia o quê? Que Chagas nasceu em Caxias, com 6 anos foi morar em Altamira e depois veio morar aqui no Maranhão. Ou seja, já tinha primeiro vínculo que já podia comprovar que o Chagas poderia ser o autor desses crimes. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quando teve essa força-tarefa para investigar no Maranhão, nada se tinha relacionado com a Altamira? Ainda não, né? Ou tinha? Sim, isso é uma dúvida que eu também não consigo entender. Sim, ele não investigava os crimes de Altamira, mas ele sabia já... que tinha uma sequência de crimes semelhantes de Altamira. Sim, tá, mas só era uma informação. A informação. Quando cruzou, fez, né, esse link. A gente já aí começou a fazer. Quando eu peguei, aí o que acontece? Eu pedi para o Diniz, nessa mesma data, para ele fazer um levantamento para mim lá em campo, que eu queria saber, como eu tinha feito aqueles locais que eu tinha citado, eu queria saber das vítimas. Sim. Onde eles tinham morado, onde eles moravam as vítimas, onde foi visto pela última vez e o local onde foi encontrado. Essas 3 informações. Essas 3 informações. Então, eu já tinha a data de nascimento dele, tinha que fazer as informações, então o Diniz montou a equipe dele, pegou o pessoal e mandou pessoal ir nesses locais, procurar as famílias, porque ele sabia que foi no Maiobama, mas não sabia onde era. Sabia que era na cidade olímpica, mas não sabia onde era. E ali é imenso, né? Sim, ninguém sabia. Então a família, normalmente a família sabe onde foi encontrado o corpo. Alguns deles tinham incluído isso no local, tinha um local que ele sabia, tinha um local que ele foi. Então, aí uns 2 ou 3 dias depois, não, uns 4 dias depois, o Diniz me chamou lá de, olha, eu já tenho informação de umas 12. Então eu fui com o pessoal da investigação e fui marcar com o GPS, aí marquei as informações das vítimas, ou seja, já referenciei as vítimas, não o Chagas. Sim. Quando eu bater no programa de agora, diz, fala o seguinte, pergunta para esse cara que está preso aí, que eu não conhecia, não sabia nem como era o nome dele, onde ele morou aqui em São Luís, onde ele tem parente, onde ele frequentava corriqueiramente. Até então, só uma pergunta, o Chagas estava preso apenas pela acusação dessa, que era a mãe do Jonathan, que dizia que tinha sido ele, mas não tinha elementos concretos para ele estar preso, não tinha prova. Era só informação. A informação que ele estava... essa também é uma parte que eu não conseguia compreender. Ele tinha saído, mas não tinha retornado. Então é só por isso. A informação que linkava ao Chagas, ao Jonathan, era essa. Sim. Ele não foi nada investigado inicialmente sobre os outros meninos. Sim. Então, quando nós fizemos o vínculo, aí eu pedi para ele pegar. Ele já estava preso, isso já foi meio de fevereiro, ou março, mais ou menos. Outra pergunta, assim, porque o Jonathan foi encontrado alçada, né? Alçada. Então não tinha ainda o sinal de emasculação, porque não tinha como, né? Não tinha essas partes moles. Então, como é que, já que o Jonathan só foi encontrado alçada, como é que vocês começaram a relacionar que o Chagas poderia estar vinculado à morte de outros meninos? Sim, aí a gente... Porque realmente é uma coisa muito complexa, porque a gente tá falando de uma única situação, que é o Jonathan, que foi encontrado alçada, por uma informação da família que foi visto, que disse que ia sair com o Chagas, mas é muito frágil ainda. Sim, a informação é frágil. Muito frágil. Mas foi o que foi feito. Aí eu fiz o outro trabalho de quê? Como ele estava preso, aí o Diniz, a equipe que está investigando, pegou o Chagas e disse, Chagas, mostra pra gente onde é que tu morava aqui, Chagas, onde foi que tu trabalhou aqui, a casa dos parentes, onde é que tu frequentava, tu morou aqui aonde? Chagas, muito vaidoso, já estava com geral massa, já estava com uns 3 meses preso, doido para sair e ir embora, botaram na viatura descaracterizada, dando uma volta na cidade. Olha, eu morei aqui. Então ele morou em vários lugares também. Eu encontrei, aí no outros dias, depois que ele mostrou pra gente 11 locais vinculados diretamente a ele. Ah, sim. E naquela época, eu já tinha uma câmera digital. A primeira câmera digital lá do ICRIM foi a minha. Era uma câmera pequena, ela dava a resolução dela de 3.1 mega, para te ver o tamanho. Cara danado, mas eu comprei. Na época, inclusive, eu tive uma resistência muito grande, porque o diretor na época, o Ribeiro, ele não aceitava fazer laudo
utilizando máquina digital, o máximo eu fazia, ele brigava, mas não tinha jeito, eu botava uma fotografia Só para as digital. pessoas entenderem, gente, até quando eu entrei no ICRIM, as fotografias mesmo eram fotografias químicas, né? A Sim. gente nem podia usar máquina, né? Em máquinas, né? Digitais. E aí, nesse trabalho do Chagas, engraçado, foi muito, né? Foi bem inovador, assim, suas eu já atitudes. comecei a utilizar a máquina digital. Sim. Então, quando eu fui fazer, quando eles levantaram com o Chagas naqueles locais, eu voltei com o GPS, aí eu fazia o quê? Fotografava o local e pegava as coordenadas. Dos locais que ele disse que morou. Sim, todos os meninos, eu peguei fotografia os locais. Então, teu trabalho nesse início, pra gente entender, foi fotografar onde os meninos foram encontrados, onde eles moravam, onde foi visto a última vez. Sim. Vários meninos. Isso. Depois, o Chagas, você foi ver, segundo o relato dele, do próprio, né? Onde ele tinha morado. Então, Sim. essas informações é o que tu tinha até aquele momento. Então, mas quando eu joguei as informações que eu colhi com o GPS num grande mapa, eu verifiquei o seguinte, que todos os crimes, onde o Chagas tinha um ponto vinculado a ele, tinha vários crimes ali perto. Na época, né, assim, né, na época que ele morou naquele local, tinham crimes próximos ali. Tinha crimes local. no Maio tinha, lá na Cidade Olímpica tinha, lá Então, todos os locais que tinha alguma coisa vinculada ao Chagas, tinha crime ali perto. Interessante. Então, foi o quê? Fotografar tudo. A partir daí, nós resolvemos fazer uma vistoria na casa do Chagas. Sim. Ele autorizou de fazer uma vistoria na casa dele. Então, nessa vistoria, eu fui fazer essa busca na casa do Chagas para ver se encontrava algum elemento. E lá, nesse dia, nós encontramos 2 pedaços de traqueia, um pedaço de traqueia e um pedaço de saco escrotal, que estava lá na palha, caiu no chão e a gente conseguiu localizar esse material. Esse material, inclusive, depois foi mandado para São Paulo para fazer exame de DNA. Eles não conseguiram extrair nenhum elemento de DNA, porque é um material pobre de células. Eu também não sei se eles fizeram trabalho a contento, mas a primeira coisa que eles afirmaram para a gente é que aquilo era humano e estava com a presença de cloreto de sódio, ou seja, estava salgado. Então, a gente encontrou na casa dele. E o que ele falava? E quando vocês encontraram isso, o que ele disse? Não, ele não sabia disso. Ele não sabia. Não sabia de nada disso. Então, Sim. nessa vistoria, no canto, a casa do Chagas era uma casa pequena, dessa casa que era feita de taipa, chão batido, ela tinha 4 metros de comprimento, 4 de largura por 5 de comprimento, ou seja, uma casa que tinha 20 metros quadrados. Sim. Casa de chão batido. Como o Chagas estava preso já há 3 meses, não tinha mais móveis dentro da casa lá, eu percebi que bem no canto da casa tinha uma diferente tonalidade do solo. E estava afundando, estava cedendo. Então, a partir dali, nós resolvemos mandar fazer uma escavação naquele local para verificar o que tinha ali. Isso foi dia 24 de março. De 2003. 2004. Então, nessa data, a gente estava no final da tarde, a gente ia começar amanhã de manhã, a gente tinha que chamar os bombeiros para a gente fazer essa busca. Então, no dia 24, a gente ia fazer essa busca. Escavar ali para verificar se achava alguma coisa. Dia 25 era a data, amanheceu o dia chovendo, passou o dia todo chovendo, aquele dia meio que não deu espaço para nada. Então, dia 26 pela manhã, eu estava saindo de casa quando eu recebi o telefonema do pessoal da investigação. E já tinha ido lá, e já tinha começado a escavar. Começaram a escavar e descobriram o corpo. As ossadas, me ligaram. Nesse local que estava com esse desnível. Sim, esse local que a gente já tinha definido para escavação. Sim. A gente já tinha definido que ali seria um local para escavar. Então, muito raso a cova. Eles me ligaram e fui para lá. Aí de lá, eu tinha uma colher de pedreiro, aí comecei a destapar lá o local. E aí, quando eu verifiquei realmente que era humano, aí eu liguei para o plantão, o pessoal do ICRIM, para mandar uma viatura. Aliás, mandar a equipe de plantão, porque nós tínhamos encontrado uma ossada. Sim. Então, aí a equipe que estava de plantão nesse dia, quem estava, acho que era a Elisângela e o Diniz, se eu não me engano, que estava de plantão nessa data. Então, eu não estava de plantão nesse dia. Sim. Estava fazendo um trabalho paralelo ao do plantão, tirar os plantões e fazer o trabalho de investigação a paralelo. Então, nós fizemos a primeira escavação, mas apesar que eu tinha chamado os militares de plantão, mas quem estava conduzindo todo o trabalho do local era eu. Sim. Então, quando chega lá, praticamente já tinha
exumado aquele cadáver ali, que era um garoto que não estava no rol de desaparecido aqui de São Luís. Esse garoto estava partido ao meio, e em duas partes. Ele amarrou as pernas com arame e colocou do lado. Sim. E a parte do tórax, crânio, estava do outro lado, dentro de uma sacola plástica desse tipo de Mateus. Sacola plástica de supermercado. Então, quando chegou a equipe lá, os bombeiros foram acionados, eles vieram juntamente com o pessoal da perícia, recolheu o primeiro corpo. Como a casa era pequena, eu pedi que os bombeiros... Nesse tempo, o Jonathan tá preso. É assim, quando vocês encontraram essas Chaga ossadas? tá preso. Tá preso. Não, só pra eu entender assim a sequência de Mas eventos. aí eu pedi para os bombeiros fazer a escavação na casa toda. Sim, porque esse pedaço aqui foi só nesse pedaço que tava essa diferença de solo. Mas lá os outros não tinham diferença de solo, então eu mandei escavar. Aí o pessoal começou a escavar, logo acharam outro corpo, que foi do Daniel. Daniel era sobrinho da esposa dele. Era o garotinho de 4 anos? De 4 anos. Essa aí a história eu olhei então, na internet, essa uma história. história que a gente faz daqui a pouco, voltar e dar uma trabalhada em cima dela, vou contar Meu um pouco Deus do história céu. separada. Ele morava só rapidão, ele morava sozinho nessa casa, era? Sozinho. Meu Então, Deus do céu. Ele estava dentro de um saco de nylon, e quando tirou o saco, que tinha uma camisa dentro do saco, quando nós levantamos a camisa, o pai disse logo, essa camisa é minha. O pai do Daniel, ou seja, esse garoto estava desaparecido há muito tempo já, Daniel. Já tinha muito... Meu Deus do céu. Ele desapareceu em fevereiro de 2003. Já estava com mais de ano desaparecido já. Então, nós encontramos esse corpo lá dentro. Então, como o Chaga estava preso, nós já tínhamos 2 elementos fundamentais na mão. 2 corpos na casa dele. E tinha mais o suspeito do Jonathan. Sim. Certo? Então, essas 3 informações já era seguro que poderia ter sido ele. Sim. Porque ele agora não poderia mais negar que teria sido ele que tinha praticado esse crime dentro da casa dele. Que já não tinha mais como. Mas voltando um pouco antes de chegar lá na casa dele, antes de chegar no Chaga, realmente encontrar esse corpo, eu tinha ido uma semana antes conversar com o juiz de Ribamar, porque ele estava preso temporariamente e ia ser solto. Sim. Então a gente chegou lá, conversou com o juiz e disse, doutor, pedi para ele não soltar ele logo. Ele disse, eu não posso fazer nada. Se chegar, como o Chaga não tinha advogado, não foi feita nenhuma uma força para liberar ele. Sim. Que era uma pessoa pobre também. Mas eu não posso fazer nada. Agora vocês vão ter que trabalhar para conseguir prova para segurar ele aqui. Então, se não chegar nada, eu não vou soltar. Mas se chegar alguma informação, tem que soltar. Infelizmente, eu vou ter, que a temporada já tinha expirado já. Sim. Mas aí, quando a gente achou 2 corpos na casa dele, já tinha um elemento que ele não podia mais ser solto. Então, a gente foi lá conversar com o juiz antes. Então, o Chagas, nessa data que eu fui conhecer Francisco das Chagas. Aí eu também, minha curiosidade, como chegou a conversar com ele, né? Sim, aí como eu te falei, na época eu já tinha um notebook. Todo o meu trabalho eu já tinha um notebook naquela época. Cara, para te ver a noção, quanto custava um notebook naquela época, o meu primeiro notebook que eu comprei foi R$7.000. R$7.000. Naquela época, em 2000, né? 2003, né? R$7.000, eu paguei R$3.000 de entrada e financei R$4.000. Para te ver, o Banco do Brasil, para me financiar esses R$4.000, ele tinha que dar de garantia um equipamento. Meu Deus. E sabe quanto é que custou o valor de um carro popular naquela época? Era 15 mil. Um Gol custava 15 mil. Ou seja, a metade de um carro. De um carro popular era um computador, um notebook. Como fosse 30 mil hoje. Nossa, realmente. 30 mil hoje, 40 mil. Mas eu já tinha meu notebook. Com amor de trabalhar para poder pagar, mas paguei. Então, eu pegava aquele gente, olha que interessante, eu não sabia disso. Aquele material que eu pegava, eu fui fazendo meu históricozinho, colocando todas as fotografias digital no notebook. Fazia um mapeamento e colocando. Naquela época, hoje em dia é muito bom, você pega um mapa, você tem mapa para todo carro, naquela época não tinha. Então eu consegui no site do governo estadual, que tinha um site chamado... que tinha as fotografias aéreas de São Luís. Então, meus mapas eram baseados nessas fotografias aéreas.
Meu notebook era fraco, porque a fotografia é grande, para você movimentar a fotografia, às vezes te dá um comando, tinha que demorar tempo para poder ela mexer a fotografia, para recortar uma fotografia. Entendi. Mas eu peguei aqueles trechos que me interessavam, eu recortava e fui marcando os pontos em cima daquele mapa. Então, quando eu fui conversar com o Chagas, nesse dia, no dia 26 de março, o delegado começou a conversar com ele e depois eu entrei para conversar com ele. Entrei como? Eu peguei, abri o notebook e Chagas, tu não adianta mais negar. Sim. Porque esses 2 cobras na tua casa, 30 anos tu não escapa. Isso aí tu não tem como negar, porque era tu que morava lá e os garotos foram contados dentro da tua casa. Então esses 2 crimes já tá comprovado. Na tua conta, já tá na tua conta, não tem mais como. Pra tu pagar essa conta. É. Mas não foi eu, porque lá era um cemitério clandestino. Eu disse, sim, o cemitério era clandestino e o coveiro era tu. Tu enterrava os meninos lá. Então, abri o notebook e abri a pasta dele lá e disse, Chaga, observa aqui uma coisa. Tu conhece essa casa aqui? Eu tinha na casa dos parentes dele, tudinho, com o Martinito. Mostrava a casa da tia dela no Maiobão, ele olhava. Chaga, olha pra essa casa. Não sei quem é não. Olha à direita. Essa é a casa da minha tia lá no Maiobão, porque o Chaga é muito detalhista. Aí fui mostrando as casas tudinho. Tu conhece essa casa aqui? Aqui é a casa da minha irmã lá no Jardim Tropical, aqui é a minha casa no lugar tal, aqui é a casa da minha ex-esposa no lugar tal. Ou seja, mostrei pra ele. Aí eu disse, não adianta tu negar mais não, Chaga, nós estamos no teu pé há muito tempo já. Isso aqui não é de hoje não. Boa parte daquilo ali ele estava só blefando, porque ele não sabia muita coisa não. Mas eu não sabia disso. Não, mas vocês já sabiam, mas assim, vocês já sabiam uma coisa, assim, sim, a certeza, aí eu né? mostrei o mapa pra ele, olha, tu morava bem aqui, o garoto morreu aqui. Tu morava aqui, o garoto morreu ali. Então foi tu, Chaga. Conta a história toda. Aí nessa data, nesse início, ele começou a confessar. Nesse mesmo dia, ele confessou do Jonathan e confessou os 2 meninos que estavam na casa dele. Até então, só os 3. Só os 3. Certo. Aí ele foi contando. Ou seja, na primeira semana de interrogatório dele, ele confessou, se eu não me engano, foi 12 ou foi 13 crimes aqui no Maranhão. E já tinham quantos? Quando ele confessou 12, já tinham quantos? Porque o total... Não, total, é como eu te falei, naquela época nós tínhamos... Total, a gente vai chegar nessa parte, né? De quantos crimes ele foi condenado. Nós estávamos investigando na época 19 crimes aqui no Maranhão. Tá. Essa força-tarefa estava investigando 19. 19 crimes como suspeitos de ser masculação. Então, tinha masculação. 14 emasculados, realmente comprovado é masculação, porque foi encontrado em condições de comprovar. Ainda fresquinho. E tinha 5 ossadas. Sim. E tinha mais um de codó. Então, esses eram os casos que estavam sendo investigados como emasculação aqui no Maranhão. Sim. Certo? Então, ele começou a confessar. Aí, quando foi no dia 1º de janeiro, 1º de abril, porque foi em março, 1º de abril eu disse que ia na casa dele, ver como é que a gente tinha deixado a casa dele. Então, nessa data, ele foi lá. Eu disse, Chagas, tu vai fazer o que lá, Chagas? Não, eu posso relembrar de alguma coisa a mais, que às vezes eu dou um branco, eu não consigo lembrar daqui, eu queria ir lá. Vambora, botaram na viatura descaracterizada e foram lá. Ele olhou a casa, olhou. Aí no final ele disse, bem, então eu tô enterrado na porta da casa. Tem outro garoto aí? Tem, Chagas. Aí ele marcou o local, nós começamos a escavação, isso à tarde, no final da tarde, por volta de 4h30, 5 horas da tarde, a gente começou a escavar manualmente, chamamos um bombeiro, começamos a escavar. Nessa escavação a gente começou por volta de 5 horas e foi até 10 horas da noite, nada de encontrar corpo. Então a gente suspendeu os trabalhos, manual, para recomeçar no outro dia. E quando foi, no outro dia o doutor Coutrinho, na época, que era o secretário de segurança, conseguiu uma reta escavadeira e nós começamos a escavar por volta de 10 horas da manhã, escavamos e nada de encontrar o corpo. E quando foi por volta de 2 horas, o delegado de início foi lá conversar com Chagas. Chagas, infelizmente não tem que levar lá na tua casa. Nós conseguimos 20 homens do choque, mas eu acho muito pouco, porque naquele buraco lá tem mais de 2.000 pessoas ao redor, porque a cidade limpa estava toda lá. Porque nós tínhamos achado 2 corpos na casa dele, escavando lá na porta. Ainda tinha mais um.
Tinha mais um, então a população de perto estava toda lá. É porque, gente, o povo já Meu pensa que é um amigo, espetáculo. é um Eu tava espetáculo. falando isso outro dia, Tu meu sabe que Deus. o local de crime é muita atenção. Imagine esse cara tinha encontrado dois e ficava mais um na terceira da casa Pronto, vou dele lá. encontrar todos os meninos aí tudo enterrado. Gente, a pressão lá grande. Eu trabalho nesse caso lá. E aí, quando foi, ele disse que não ia dar, não. Ele pediu para a gente escavar mais próximo à casa do vizinho. Aí eu mudei a escavação para o outro lado. Quando começou, Gente, joguei o material para dentro, incrível isso. quebrei a quina, encontrei o corpo da forma quando ele descreveu que ele disse que tinha pegado o garoto, colocado dentro de 2 sacos de fibras, de nylon. Botou num saco de baixo para cima, botou outro inverso, passou uma cordazinha ao redor e botou o menino lá dentro. E aí... Esse menino tinha quantos anos, esse aí? 14. Esse aí que vocês 14. contaram por último, meu Rapaz, Deus. 14, 15 anos, garoto. Como é esse garoto? Quem era o garoto? Aí ele... E por que ele botou lá? Essas casas que é feita de taipa, esse é material construtivo, que é a taipa, que ele chama. A taipa ela é feita o quê? Você pega as estacas, amarra umas varas ao redor e depois você preenche com barro. Você amassa o barro e coloca. Porque muita casa feita no Maranhão é de taipa. Então ele escavou esse buraco, ele botou o menino, ele escavou para tirar o barro, para botar a taipa, para fazer a taipa da casa. Então quando ele matou o garoto dentro de casa, pegou o garoto, jogou dentro do buraco, jogou um pouco de lixo, aí depois colocou mais lixo, foi botando mais lixo em cima, então estava enterrado ali dentro. E depois a prefeitura veio fazendo um trabalho de recuperação das ruas, a prefeitura colocou um revestimento de pissarra sobre o corpo lá, sobre o buraco, ou seja, ele estava quase no meio da rua, coberto com pissarra. Jamais, se ele não tivesse falo, seria muito difícil de encontrar. Poderia encontrar, mas era difícil, porque ele estava Meu Deus, gente, como é que ele enterrava assim? Ninguém via isso, gente. à noite. Mas mesmo assim, como é que ele levou esse menino morto pra lá? Mas era na porta da casa dele. Mas aí é o que Mas assim, como é que ele matou esse menino? Gente, é uma pergunta. Ele matou dentro de casa. Matou dentro de casa aí. Dentro de casa. Sim, é. Porque ele matou dois garotos dentro da casa dele. Um dos garotos é Então, são 3. Tá me dizendo de 3, então matou os 3 lá. Sim, A garotinha de 4 anos. Eu vou contar a história de cada um. Porque Diego, assim, o primeiro, peraí, gente, eu falando assim, eu como espectadora também, viu? Porque primeiro, o que eu tava entendendo da história? Ele conversava com os meninos pra ir ali pra um local ermo, um local longe, um local que ninguém ia perceber, tudo bem. O menino que tinha as crianças, meninos, né, mais franzinhos e que não tinham como se defender, sei lá, né? Era mais fácil, a criança gritava, dava uma porrada, sei lá, na cabeça da criança. E ali mesmo matava e enterrava. Eu pensava que eram todos assim. Então, esses aí que foram na casa dele... do mato ele não enterrava. Do mato ele não enterrava? Não enterrava. Muitos deles ele cobria com folha de tucum. O que é tucum? Tucum é uma palmeira que nós temos aqui, ela tem muito espinho. Uma palmeira que ela tem muito espinho. Então ele pegava, botava o corpo ali de pé daquela palmeira e jogava as folhas por cima. Primeiro, pra dificultar. os animais não encostavam devido aos espinhos. E estando protegido com a folha bem coberto, os urubus não conseguiam detectar o corpo. Sim. Então ele protegia, evitava que as pessoas achassem o corpo. Sim, porque eu pensava que ele enterrasse todos, assim, cova rasa, os enterrados foi só da casa dele. Então esse da casa dele matou lá na casa dele, todos os 3. Matou na casa dele. Então, um desses garotos, o Emanuel Diego, era um garoto que ele vivia ali perto do... O Emanuel Diego é o último? Não. O primeiro? É um desses garotos lá dentro. Um desses garotos, ele pegou o Domingos, que era o pai do Daniel, estava sendo investigado. Como eu te falei, o Daniel desapareceu em fevereiro de... Daniel é qual? É a criança de 4 anos. 4 anos. Vou contar a história do garotinho e mostrar o que aconteceu com outra vítima lá. Na época, lá sendo investigado, muita gente, porque quando você não sabe, você vai investigando todas as linhas de informação que a gente tem. E uma das suspeitas era o próprio pai ter matado o garoto. Porque o garoto do Daniel, ele estava em casa, dormindo com o pai e mais outro irmão. O pai gostava muito de beber. Sim. Então, estava dormindo em casa e o garoto desapareceu. Então, gente, isso parece... Ele já desapareceu, acho que foi em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2003, e não se tem mais notícia do menino. Então o Chaga pegou o garoto na casa dele,
pegou o garoto na casa do Domingos, que era no Jardim Tropical, e levou para casa do Chagas. Lá o garoto começou a chorar, ele bateu com o garoto com a cabeça numa forquilha da casa. Inclusive, ele fala que bateu com a cabeça e o crânio do garoto realmente está esfacelado. É uma pergunta que eu ainda vou chegar. Eu quero saber como é que ele matava os meninos. Não, mas vamos chegar. Depois vamos chegar nesse ponto, que eu quero entender nesse isso caso aí, ele matou o garoto. Esse aí ficou bateu a cabeça do menino. Esses 4 anos que o pai estava sendo investigado. E enterrou dentro de casa. Então, nessa data. Então, Vem cá, mas ele matou. Pera assim, ó, porque eu fico pensando como é que ninguém viu. Matou esse menino e não gritou, ninguém ouviu. Disse que o garoto, quando chegou em casa, começou a chorar. Acho que porque deve ter acordado. Aí viu o lugar estranho. Então ele levou o menino dormindo, será? Dormindo. Aí quando chegou lá, que o menino deve ter chorado. Deve ter chorado. Então o garoto começou a chorar, ele foi matar o garoto até meio para parar o choro. E também a intenção dele era matar mesmo emascular o garoto. Que ele queria fazer isso. Então, ele matou o garoto. Aí foi um trabalho de investigação, foi marcado uma reprodução simulada dos fatos do caso do menino lá, porque tinha um suspeito na casa do Domingos. Então, esse garoto, Emanuel Diego, que era um garoto que vivia pelas ruas, então ele vivia lá para casa do Domingos, porque lá sempre estava a imprensa, as pessoas assim, garoto gosta de ver essas coisas. Então, o Domingos, vendo aquele garoto por lá, disse: meu filho, vai-te embora daqui. Porque já estão suspeitando que eu matei meu filho e ver você por aqui, vão pensar que eu posso fazer alguma coisa contigo, então vai-te embora. O Chagas estava ouvindo aquilo, convidou o menino, que o menino era de rua, vai lá para casa. O garoto foi para casa dele. Aí nessa noite... E nisso o Chagas... O pai da criança sendo acusado e ele lá. Sim, aí levou o garoto pra casa lá e matou o garoto lá na casa do Chagas. Sim. A Chagas matou o garoto lá e enterrou dentro de casa. Uhum. Eu não sei se ele enterrou logo à noite ou se enterrou logo depois, no outro dia. Ninguém sabe o tempo que ele levou. E ninguém frequentava a casa do Chagas, morava só e ninguém entrava. Ninguém entrava, só quando ele queria que fosse entrar. Sim. Então, você sabe que o cheiro de putrefação só vai aparecer 3 dias depois, 4 dias que vai aparecer. Meu Deus, ele ainda dormia com esse ponto de gente, meu Deus. E a cova, pra te ver, a cova que ele escavava, você pega uma pá, meu Deus, não cobria nem a lâmina da pá, você dá em torno de 50 centímetros de profundidade da cova. Meu Deus, que cheiro. Ele dormiu com aquilo ali, ele é... Sim, por cima do corpo. Com aquele cheiro mesmo. Aí o que acontece? Ia ser feita essa reprodução simulada. Então, nessa noite ele matou o garoto. Aí o Chagas foi acompanhar a reprodução. Meu Deus. Inclusive, quem fez essa reprodução, quem conduziu lá foi a doutora Elisângela e eu acho que foi o Marcelo, que estava acompanhando lá esse doutor Marcelo. Uhum. Então, eles fizeram a reprodução simulada e o Chagas tem 2 filhas. Na mesma época, as filhas mais ou menos na mesma faixa etária do Daniel. Sim. Então, botaram as filhas do Chagas como fazer o papel dos figurantes. Sim. Que estão representando os garotos. E as meninas começaram a chorar. Aí o Chagas assumiu o papel do Domingos, que era o pai do Daniel, na reprodução simulada. Que piada. Como figurante. Como figurante. Então ele participou como figurante na reprodução. Muito cara de pau. Meu Deus. Isso, inclusive, tem um lado lá que tem foto dele. Agora, as fotos da reprodução. Então, ele matou o garoto na noite e de manhã estava fazendo a reprodução simulada. Para te ver a frieza dele. A frieza dele, é isso que eu ia falar. Meu Deus, como assim? O Chagas, nesse caso do Daniel, ele montava a equipe de homens, saía arrecadando dinheiro nos comércios, naquele pessoal lá, para montar a equipe de homens para sair procurando o garoto. Dava entrevista na televisão, dizendo que a polícia do Maranhão é incompetente, não conseguia chegar. Ele, inclusive, disse que ia no Ratinho denunciar a polícia do Maranhão. Meu Deus do céu. Pra te ver o tanto do que a ele verdade, era capaz. A audácia. Frio, tranquilo. Frio e audacioso, né? Ainda como é que ele faz isso, como é que ele fala isso, né? Assim, você foi um criminoso e ainda participa da reprodução simulada. Pois é, imagine a situação. Então, o Chagas, ele era uma pessoa totalmente frio, calculista, bom observador, então ele sabia o que estava fazendo. Então ele... Foi acontecer que o outro menino, o Diego Gomes,
Ele, quando a gente encontrou Qual o corpo... é o Diego? É o último? O primeiro, não, Emanuel Diego foi esse que a gente encontrou dentro da casa dele cortado, Sim, dentro da casa dele. sim. Inclusive ele tinha lesão de defesa no braço, Sim. tinha uns cortes de lesão de defesa. Possivelmente ele matou com um facão, alguma coisa desse tipo. Essas armas também vocês encontravam? Não, não o encontrava. que ele usava dentro do crime não estava dentro da casa dele? Não encontrou, Deve ter lavado, né? Pra usar de novo. Não, mas foi muito tempo depois. É. Porque Porque eu pensei que ele enterrasse, que às vezes o criminoso enterra tudo, né? Enterra tudo pra se livrar. Aí ele, o outro é o Diego Gomes, porque era dois Diego. Emanuel Diego foi encontrado na casa e o outro foi encontrado na porta, era o Diego Gomes. O que tu botou a retroescavadeira, esse aí é É o esse? Diego Gomes. Diego Gomes. O outro era Emanuel Diego. Sim. Dois Diego. Esse outro Emanuel Diego, ele disse que descreveu o garoto, dizendo que o garoto não usava. Inclusive a mãe disse: não, meu filho não foi visto em lugar tal. O que é que ele fazia? Nesse caso aí, ele disse que ele mesmo foi lá na família e disse: olha, ele foi visto lá no Anjo da Guarda. Ele ainda confundia a investigação, porque ele dava informações falsas para a família levar para a polícia para ser. Sim. Tinha uma história de um carro preto que aparecia aqui no Maranhão. Aí depois, Chaga, por que esse carro preto? Ele disse: em Altamira, ele dizia que era porque ele andava de bicicleta. Uhum. Ou a pé. Então ele dizia que era um carro preto, um Fusca preto, um carro preto, uma Opala preta. Então a população toda estava investigando o quê? Um carro preto. Então ele dava uma informação falsa para confundir a investigação e fazer a população acreditar que existia esse. Sim, aí a polícia saiu procurando um carro preto e na verdade ele estava andando a pé. Ele era uma pessoa do meio. Ninguém jamais imaginava, porque ele nunca andou de carro. Aí dizia: sabe como é que funciona? Só, você pode contar uma história. Inventar uma história e contar para onde ela foi falando que me contou ali. Daqui a meia hora aquela informação já se ventilou aí, todo mundo está contando a mesma história. E aumentada. E aumentada. E aumentada. Então, essa que hoje a gente chama de fake news, naquele tempo era mentira mesmo. Contava mentira. E não tinha rede social, era no Gogol. Então, muito espalhava. Todo espalhava. Então, espalhava essa história. Então, ele inventava a história e soltava. Ele disse: em Altamira funcionou, aqui também vai funcionar. Aí a população, carro preto, procurando carro preto, a polícia procurando carro preto. Não podia ver o carro preto, todo mundo ficava apavorado. Entendeu? Então era a situação que ele inventava. A gente conta uma história e solta aí, na mesma hora espalha. Mas aí, então vamos lá. Aí tá, encontraram esses 3 corpos, ele praticamente não tinha mais como se livrar, né? Sim. Aí vocês conseguiram encontrar 12, aí ele já assumiu a autoria aí de mais ou menos os 12, né? Isso? Sim, dos 19, 12, ele já falou onde estava. Sim, teve os casos, vamos supor, dentro das coisas do Chagas, quando ele foi preso, muitas coisas foram aprendidas, muitas coisas não, as poucas coisas que ele tinha dele, a gente levou para a delegacia. Uhum. E dentro delas tinha uma baladeira. O estilingue, o pessoal não conhece, o estilingue é a minha baladeira. E um dos garotos, vizinho do Chagas, Rodolfo, o nome dele, inclusive ele tem um irmão que está desaparecido, nunca foi encontrado esses corpos. Uma das vítimas que a gente nunca encontrou o corpo foi do irmão dele. Irmão de quem? Do Rodolfo? Do Rodolfo. Esse Rodolfo, ele tinha uma baladeira lá dentro das coisas do Chagas, e aí a gente conversando com ele, ele disse: não, essa baladeira foi eu que fiz, mas o Cibá era uma das vítimas que foi encontrada, o nome dele é Sebastião Ribeiro Borges. Essa baladeira, aí ele descreveu a baladeira sem ver, ele disse: inclusive eu ferrei a baladeira, nós ferramos a baladeira. Ferraram? Ele disse: como? Isso ferramos a baladeira, porque se algum garoto roubasse essa baladeira, sabia que era nossa. Tá ferrado, está. Você pode manchar debaixo do cabo, debaixo da amarradinha do cabo, tem 2 cortes feitos com uma serrinha. Serra de cortar ferro, fez 2 cortes ali, e nós com a baladeira na mão, e não sabia. Uhum. Então, quando nós desmontamos a baladeira, estava lá. E essa baladeira era de uma das vítimas, Sebastião Ribeiro Borges. E já ligou? E já estava em poder do Chagas. Sim. Inclusive, nesse local mesmo, de onde foi encontrado o Cibá, a gente tem informação da família que disse que uma vez encontraram o Chagas lá no local, botando vela. Meu Deus. No local que foi encontrado o corpo, dentro do mato.
Então, a informação assim, extraoficial que ele poderia estar frequentando, retornava os locais para verificar, entendeu? Porque as pessoas, a gente, perguntam muito. Até me perguntaram no podcast terça-feira. É comum o criminoso voltar ao local depois do crime. Sim. E é realmente comum. A gente está aí provando. Sim. Com o caso do Francisco das Chagas, né? Participava, ele não só voltava, gente. Ele participa das investigações. Participava da investigação, atrapalhando e tentando, simulando lá que estava ajudando. Eu sempre gosto de falar que quando você quer se esconder, a melhor forma é aparecendo. Porque aí você não se torna suspeito. Não se torna suspeito. Você está num local que todo mundo frequenta, ninguém vai dizer, não, aquele ali é um criminoso. Então ele estava no meio da polícia. Estava ajudando, estava investigando junto com a polícia, tentando ajudar, mas na verdade estava atrapalhando, mas não adiantava. Aquela informação dele, um dia vai chegar na informação verdadeira. Então, a verdade aparece, né? Sim, sempre aparece. Aí voltando ali por causa do Chagas, então esse foi uma das vítimas. Dentro das coisas dele, no dia do Jonathan, a gente encontrou uma camisa do Jonathan que estava cortada ao meio. Essa camisa do Jonathan foi encontrada enterrada, não é isso? Não. Onde é que estava essa camisa do Jonathan? O Jonathan foi o local dele lá onde foi encontrado o corpo. Depois, ela foi encontrada 2 dias depois dentro de um buraco ao lado. Ah, tá. E essa camisa foi reconhecida pela família e ela estava cortada na frente. É uma outra coisa. Qual o sentido desse corte? Peraí, vamos voltar aqui. Vou explicar lá. Gente, é tanta coisa que a gente vai fazer. Ia ser um podcast aqui de horas. Não tem nem como, de muitas horas. Aí o que acontece? Ele cortou essa camisa, foi encontrada no local do crime. No mês de junho, nós prendemos ele em março. E a gente continuou investigando os crimes, porque era muito crime para se investigar, para fechar os inquéritos. No mês de junho, ele pediu para ir lá na casa dele. Sim. Aí quando chegou lá, ele mostrou que estava enterrado a próxima pé de laranja, onde estava enterrada a cueca e a parte da camisa do Jonathan que foi cortada. Uma parte da camisa do Jonathan estava perto do corpo. Estava perto do corpo, no local do crime. Sim. E a segunda parte, parte que estava faltando, estava na casa dele. Estava enterrada no quintal da casa dele. Meu Deus do céu. Então eu peguei. Lá então, meu amigo, já não dá mais. Fosse como um desenho, na frente ela tinha uma estampa, era um portal com sino. Então estava cortada ao meio. Cortada de quê? De tesoura? Não, rasgada. Rasgada, assim. Faca, não sei como definir qual foi o instrumento utilizado, mas estava cortada. E fazia justa posição. Justa posição. Sim. Então era perfeitamente se encaixava. Ou seja, mais uma prova que já mostrava. Agora não era mais depoimento, não. Não, agora estava a parte das provas. Era uma prova material que foi encontrado no local do crime, que batia com a parte que foi encontrada na casa dele. Ou seja, aí já vinculava materialmente o crime do Jonathan. Não precisava mais do depoimento dele. Isso aí por si só já era uma prova cabal. Então, aí a gente fez essa coisa. Teve um caso, que inclusive foi o caso que o Dr. Cláudio e o Dr. Aristoneide fizeram aqui na Maioba, que é o caso do Edivan Pinto Lobato. Nesse mesmo caso, foi um garoto que foi encontrado numa casa, coberta com um tijolo, estava emasculado também. Esse garoto foi encontrado numa camisa, apesar que nós não tínhamos a fotografia da camisa, ela dizia no laudo que tinha uma camiseta de coloração branca, com ausência das mangas e parte das costas. Ou seja, estava cortada também. Dentro da casa dele, dentro dos objetos da casa dele, nós encontramos uma camisa também que estava cortada do mesmo jeito, cortada ao meio. Não é comum uma pessoa cortar a camisa assim ao meio. Sim. Então, eu acredito que o pessoal pergunta, para que essa camisa? O que eles faziam com essa camisa cortada? Essa camisa cortada porque fica... E aí? E aí? Ele nunca confessou, mas meu entendimento, eu acredito que ele usava aquele pedaço de tecido para enrolar os ovos dos meninos. Eu também... porque facilitava. Ele não ia levar a camisa inteira. Levava só um pedaço, que era a parte que ele precisava para fazer um tipo de envelope, alguma coisa desse tipo de material. Sim. Levava. O que ele fazia com jogos genitais, eu também não sei. Gente, a pergunta que eu mais queria já responder. Eu queria saber assim, vamos pensar assim, porque eu nunca tinha conversado contigo, na verdade, sobre essa parte.
o que ele fazia com os órgãos genitais dos meninos. Ele nunca contou. Eu acredito que nesse intervalo de 6 a 10 de dezembro, que foi ele realmente era considerado como suspeito, ele passou 4 dias. Naquele intervalo, ele pode ter sido desfeito de muitas outras provas. Então, foi 4 dias. Então, ele não dizia o que ele fazia. Não, ele só dizia... A segunda pergunta, rapidinho, só para eu não perder essa parte da masculação. Ele tirava esse órgão com a criança, isso que eu também não consegui compreender. Com a criança viva, depois que ela morria, é que ele cometia a emasculação? O IML consegue dizer se foi feito... Nenhum laudo confirma esse tipo de informação. Porque isso é para o IML, no caso seria poderia o médico, o legista, ele conseguiu falar isso? Não tem nenhum laudo que disse se foi antes ou depois. Porque muito assim, né? Acredito eu que seria muito logo após a morte. Bem imediato. Que pode até confundir a situação, entendeu? Às vezes ele poderia ter matado de imediato, ter masculado. Lá no caso de Altamira, 3 garotos sobreviveram. E eles não estavam emasculados? Estavam emasculados. Então ele... aí a gente não sabe. Não pode ser então, muito... Ele pensou que a pessoa estivesse morta e emasculava, né? Ou ele fazia... serial killer é assim, ele começa de uma forma e vai se aperfeiçoando no crime. Entendeu? Então ele no início ele deixava vivo e depois passou a matar, porque ele viu que se não matasse ele poderia, com pouco tempo depois, aquelas pessoas se identificarem ele. Então seria uma situação de perigo para ele, né? Então ele passou a matar, não deixou mais Olha, vivo. Interessante, eu não sabia também dessa parte. Não, teve 3 casos lá em Altamira que não morreram, os 3 primeiros. De quantos anos essas pessoas? Eu acho que era 8 a 10 anos, Carlos. Meu Deus, essa parte eu também não sabia, Wilton. Quer dizer, não, teve... Que tinha gente que teria ficado vivo. Inclusive eu conversei com Mas esses meninos aí, eles conseguiram reconhecer, fazer algum tipo de reconhecimento ou não? Agora, Carol, tu imagine, os garotos aconteceram os crimes em 89. Nossa. Aí nós já estamos em 2004. Não, 14 anos depois. Tu imagine... não, eu falo difícil. Tu pega uma criança... que tem 10 anos. Ela com 14 anos depois, ela tem 24 anos. Aí tu tira um garoto que conheceu uma pessoa, conversou com a pessoa 10 minutos. Sim, não. 10 minutos. Reconhecimento é altamente, né, frágil. A criança passou por um trauma muito forte. Sim. Às vezes a gente conhece uma pessoa hoje bem que... daqui a 3, 4 dias eu encontro com ela na rua lá. Eu fico procurando no sentido de onde é que eu conheço. Imagina, 14, 15 anos depois, o garoto não tem como reconhecer. E então, já que essa é uma outra pergunta, já que teve essas pessoas vivas, como é que ele então ele nem tentou matar essas crianças que sobreviveram, ou ele deixou viva, ou ele tentou matar e ela sobreviveu? Ele deixou desacordadas. É isso também que eu queria entender. Deixou desacordadas. Possivelmente o que acontece, você vê o pessoal tá assistindo essas lutas de MMA, aí o cara, não, então mata leão, se não bater vai dormir. Acho que tem que fazer isso, dar um golpe aí segurava a pessoa, dormia, mas mais tarde podia retornar em si. Sim. Então poderia ter acontecido isso. Não sei que Mas não tem uma história, eu tô falando coisas que eu vi na internet, tá? Por isso que o Wilton tá aqui. Diz que ele botava um líquido, que ele botava algo no rosto das crianças com um líquido, né? Pra poder a criança dormir, desmaiar. Isso aí também é história? Isso aí, só não? É história isso aí. Nada provado isso nada aí. Nada provado. Outra coisa, ele saía pra caçar. Ele ia levar esse líquido? Isso é história. Não pois tem, isso aí também, gente, está aí difundido aí isso aí não tem nada, nas redes. Eu nunca vi nada em depoimento, nada que pudesse dizer. Ele nunca disse a respeito disso aí. Eu acredito que como eu estou falando, a gente procura um garoto de 10 anos. Se ele tem uma intenção de matar, o garoto vai lá e pegar no pescoço, ele acabou. E está no meio do mato, o garoto não tinha nem como reagir. Não tinha nem como reagir. E todos esses garotos, além de ser masculados, foram abusados sexualmente. Eu ia perguntar a questão, o abuso. Todos eles foram abusados. Inclusive nos laudos, muitos laudos descrevem como dilatação retal, laceração do ânus. Então tinha muita informação a respeito disso aí.
E o Wilton, eu sei, gente, que faz muito tempo, mas não, se fosse hoje, eu acho que a gente sabe que isso aí não teria acontecido todos esses crimes com a tecnologia que a gente tem hoje, com banco aí de perfis genéticos. Não tinha coleta desse material, ou na época realmente era muito precário, não tinham esses laboratórios, né? Não se falava nem se falava de DNA, né? Nem se falava de DNA, muito pouco, muito longe, para te ver. O DNA para nós é uma realidade hoje. Antigamente, para conseguir um exame de DNA, tinha que sair para fora do... Quando eu entrei na perícia, gente, tinha que... Eles iam para Pernambuco, então, era muito difícil você conseguir o DNA. No caso do Elson Frazão, foi um garoto que ia encontrar no Parque Jair. Inclusive, quem fez lá foi o doutor Vilci, o doutor Marcelo, que fez esse local. Foi encontrado o esperma no ânus dele. Só que foram recolhidos 5 dias depois. Já estava deteriorado, não tem mais como fazer exame de DNA. Meu Deus. Então foi uma prova perdida. Sim. Hoje, se acontecesse essa série de crimes, possivelmente ele não andava esse tanto de tempo. Primeiro. Não dava. Primeira coisa, todo lugar tem uma câmera. Sim. Você dificilmente, você anda por essa ponta de mata aí, você vai ser surpreendido por uma câmera. Então, todo lugar você está sendo vigiado 24 horas. Segundo, você... A tecnologia de DNA, trabalho de investigação, fotografia, laudo de local, laudo de cadáver, é muito mais detalhado, tem muito mais informação. Você vai buscar informação que naquele tempo você nem pensava. É mais rico em detalhes. Você pega um laudo hoje, você tem muito mais detalhes do que antigamente. Então tem as fotografias melhores, mais detalhe. Então é um trabalho minucioso hoje. Para te ver, eu não sei porquê, parece que eu tenho um chama para serial killer. Olha, tu não pode dar spoiler, porque ele não pode falar dos outros casos, vai falar só por um spoiler, porque vai ser outro podcast pra falar dos outros os outros casos de serial killer no Maranhão, gente, porque pasmem, o Wilton não esteve só na investigação do Francisco das Chagas, ele tem outros 2 casos, né, o Wilton? 2 casos. Pode só falar os casos, mas não entre em detalhes, porque vai ter um podcast só sobre isso. Quais são os outros 2 casos? Depois a gente vai voltar aqui. Vai voltar pro Francisco das Chagas. O outro caso é um caso também muito conhecido no país, que inclusive é o caso do José Vicente Matias, do Corumbá. Que ele fez 6 vítimas, que é um caso também muito bom. Inclusive o Afonso, agora o delegado Afonso, escreveu um livro sobre esse caso e publicou. E depois nós tivemos um caso aqui agora há poucos dias, aqui nós... Então, 2 anos. Assim, eu lembro desse caso. Esse caso aí foi um caso envolvendo 2 mulheres. Feminicídio, né? Feminicídio. É um caso que, inclusive, o cara tá foragido, que é o Marcos Vinícius. Ele fez 2 vítimas e já tinha passado por um estupro lá em Viana. Depois veio mais 2 vítimas fatais aqui. Mas isso aí, como tá falando, depois a gente vai entrar em detalhes. Não, isso aí não é o podcast de hoje, é dos meninos emasculados. Então, sim, vamos falar dos meninos emasculados. A gente tava falando, beleza, E aí já tinha 12... É uma história longa, gente, que até eu me confundo, né? E aí a gente já tinha aí 12 crianças já... Ele confessou, né? 3 crianças encontradas na casa dele. E mais ele confessando mais 12... Totaliza o quê? 15? É assim a conta ou a conta tá errada? Não, no total, no final da investigação aqui no Maranhão, ele confessou 30 crimes. 30? 30. Só que desses 30, teve 2 vítimas que o Ministério Público não conseguiu elemento nenhum para provar que o Chagas praticou esses crimes. Então foram 28. 28, realmente, que ele já foi julgado e condenados. Então ele foi julgado e condenado por 28 homicídios no Maranhão. Sim. Com características, né? Tem 2 que naquela época a gente não conseguiu provar, apesar que ele conta quem é o garoto. Onde encontrou, mas nós não encontramos nada que pudesse vincular. Não encontraram o corpo do menino? Não foi encontrado o corpo, não foi encontrado nenhum registro de ocorrência desse menino, nem familiar, não tem nada, informação que ele disse que fez, conta o detalhe onde encontrou o corpo, onde encontrou, mas... É como, às vezes, muito naquele tempo, às vezes a pessoa sumia, a pessoa não tinha aquela preocupação de estar procurando. Não, foi embora, acabou. Pessoa sem familiar. Para te ver como é a investigação. Desse último caso aí, depois eu vou contar, nós tínhamos vítima que a gente encontrou... Prendemos o cara, depois fomos saber quem era a vítima. Estava com mais de 2 meses preso, encontrado o corpo e não sabia quem era a vítima.
Uhum. Então, naquele tempo também era muito fácil, não tinha a informação que nós temos hoje. Então, esse garoto, então, o cara de Codó, que ele não confessa. Sim, o de Codó que tava... Ele não confessa o de Codó. Não, ele não confessa de Codó, apesar que... E como é que vocês vincularam a ele? O caso Então, o garoto é masculino. Ah, sim. Só que aí, esse caso do Codó é um caso atípico. Tem um cara lá que foi condenado por esse crime, confessou esse crime, mas o pessoal fala que diz que é uma pessoa que vivia pela rua, aquela pessoa que não batia muito bem, diz que foi ele que matou, mas é uma informação assim um pouco distorcida. E entendeu? Chagas disse que não tem nada a ver com esse crime. Não tem nada a ver com nesse caso, mas só que o Chagas, a família dele é de lá de Codó. Uhum. A irmã dele, inclusive, quando Não tinha como provar que ele estava lá na época que o menino morreu? não teve. Se nós não No tivéssemos menino foi provado, morto? se Nem tivesse isso, nem... Se tivesse como provar que realmente Ele esteve lá, já era... Era fatal. Só que aí, esse caso é tipo, por quê? Na época, foi esse crime que aconteceu 10 dias antes desse crime de lá de Codó, aconteceu um crime aqui, que foi o crime do Elcio Frazão, esse que foi encontrado esperma no ano. Na época lá, foi uma época em que a imprensa bateu muito. A imprensa disse, não, agora vai ser desvendado, porque a Polícia Federal entrou no caso, agora vai ter mais força da Polícia Federal. A imprensa bateu muito, porque foi um caso que foi encontrado no mesmo dia, estava muito recente. Então, a imprensa martelou muito que ele seja encontrado agora. Então, eu acredito que ele pode ter feito o quê? Se sentiu ameaçado. Quando você se sente acuado, você vai para onde? Você tem que sair do local, porque pode ser preso. Então, você sempre procura um lugar que você conheça. E é muito mais fácil você ir para um lugar que tem parente. Porque tinha muito parente lá em Codó e Caxias. Então, esse de Codó, uma pessoa que foi presa, nem se tem... Sim, é um caso que para mim é ele, mas eu não posso afirmar porque não tem nenhuma prova, ele não confessou o crime. Então, esse aí nem tá nessa conta desse... Os 28 são os que... Não, esse tá fora. Tá fora total, né? Tá. Então, tá Fora até de mais, Altamira. então, né? Altamira... Altamira foram quantas vítimas? A Altamira confessou 14 crimes. 11 mortes emasculados e 3 emasculação por sobrevivência. Então, lá em Altamira, ele cometeu 14 crimes. 14 crimes. Porque ele confessou 14, 30 aqui. 30 ou aqui. seja, ele fez 44 vítimas. 44 vítimas. Pra polícia pegar ele. Pra Pra polícia realmente se chegar ao criminoso. O Wilton, gente, a gente não vai, assim, esmiuçar tanto esse caso, porque vocês viram que é um caso cheio de detalhes. Eu mesma já tinha dado uma lida, olhei na internet, é muita informação, mas no nosso Congresso Nacional de Criminalística, que vai acontecer aqui em São Luís pela primeira vez, em setembro de 2024, nós vamos fazer uma série de palestras, é o nosso projeto, relacionadas a esse crime. Aí vocês vão poder olhar detalhes do que aconteceu, Wilton. Então você já está aí super convidado para ser um palestrante, com certeza, do nosso congresso, porque a gente não poderia deixar esse caso de fora. Wilton, a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, se é que vocês têm essa informação, o que motivava, que é a curiosidade geral, o Francisco das Chagas? A gente imagina, ele teve um trauma familiar. Por que ele fazia isso com as crianças? Por que ele fazia o crime dessa maneira? Não matar, a gente sabe que poderia matar várias, mas por que a emasculação? Por que ele fazia isso? Vocês têm alguma linha aí psicológica para explicar se isso foi um trauma para que ele fizesse isso? Na época do primeiro julgamento dele, que foi no caso do Jonathan, ele, no juiz lá no ato do interrogatório dele, já no julgamento dele, ele confessou lá, que a gente não sabia, a gente podia suspeitar, mas ele disse que quando tinha 6 anos ele foi abusado. Ele tinha uma pessoa que morava com a avó dele lá, que abusava dele.
Então a gente acredita que pode ter sido um trauma nessa situação. Mas isso é só a parte de psicologia que é para... Mas existe outra pergunta aqui. Existem estudos, existem algum psicólogo aí que tenha se aprofundado na história de vida dele, que possa ter estabelecido algum vínculo para a história de vida dele, justificar, a gente fala assim, pelo menos explicar, justificar nada justifica, e explicar esse comportamento dele? Carol, tem muitos psicólogos nesse caso, muito mesmo. Porque assim, eu encontrei informações, gente, muito... assim, desencontradas, como tem muita coisa na internet, a gente realmente, eu não sei, e eu acho que a gente vai trazer isso, a gente tá aí nesse projeto de trazer pro CNC, assim, estudos realmente mais aprofundados, que tem uma base aí mais forte, né, científica forte, que possa estabelecer esse vínculo, porque, meu Deus, uma pessoa cometer 44 crimes. E crianças, né? E criança. Abusada, emasculada, morta. Outra coisa também que você vai até amanhã esse podcast. Matava como, Wilton? Como era que ele matava? Carol, porque eu ouvi falar que poderia ser paulada. É tudo que eu vou deixar o que eu... O Jonathan, ele nos mostrou a pedra que ele utilizou para bater no crânio do garoto lá. Inclusive na pedra a gente encontrou pelo na pedra. Então, possivelmente foi aquela pedra, a pedra batia com o formato da lesão, entendeu? Aí tinha outras vítimas, várias vítimas que tinham lesão pérfuro-incisa na região do pescoço. Então ele não usava mesmo. Não tinha um padrão. Outras eles usavam o famoso mata-leão. Sim. Então, outras usavam um pedaço de pau. Então, e também, Wilton, tu falou uma coisa que, como o serial killer, quando ele age durante muito tempo, né, durante muitos anos, o modus operandi dele, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai melhorando a técnica, vendo que talvez seja mais confortável pra ele, talvez, o mata-leão foi no começo, depois, não, acho que vou botar uma faca mais fácil. Ele é assim. Tem isso, assim, eu não estudo muito a mente criminosa, não, gente, mas eu quero estudar, eu fico muito assim, interessada em entender a mente de uma pessoa, né, que faz isso. O instrumento que ele usava baseava no que ele tinha naquele momento. As condições que ele estava naquele momento. Tá. Porque como eu saía, ele saía para caçar. Mas ele não... Porque assim, é um crime premeditado, né? Ele saía na rua, cara, ele saía. Quando achava o garoto, então ele conduziu o garoto para um certo local, de lá... Ali ele não tinha, como se diz, o que ele estava com ele na mão ele usava. Você tinha uma faca, usava uma faca, você não tinha faca, ele matava com mata-leão. O garoto ele era bem forte na época, o Chagas. Porque, assim, eu, pelo menos nas fotos dele, eu achei ele meio magrinho, assim, eu não sei porque a gente não conseguiu só ver uma parte. Mas tu imagina um garoto de 10 anos, de periferia. De periferia, às né? vezes muito raquítico. Ele chega ali por trás, quando a pessoa parece que o mata-leão acabou, não tem movimento nenhum. Dá uma pancada, acabou ali. Quem quer fazer as coisas, não tem como nem reagir. Então, a forma dele matar variava, dependia da situação. Esse garoto que foi notado na cara dele, não encontramos lesão no braço, lesão de defesa. Sim. Lesão de defesa. Então, a gente não sabe qual o instrumento que ele utilizava. O Daniel, ele disse que bateu com a cabeça na forquilha e realmente a informação que tem bate, porque o crânio está esfacelado. Meu Deus do céu. Então, a situação que ele matava dependia do que ele estava com ele na mão, no momento da situação. Gente, como eu falei pra vocês, assim, todo podcast a gente fala isso, que se a gente fosse esmiuçar tudo, a gente nem acaba o podcast. Também não é pra acabar, viu, Wilton? Porque o Wilton vai estar com a gente no CNC e a gente tem esses dois outros casos de serial killer aqui no Maranhão, que o Wilton participou, que não vai ser falado hoje. Eu vou pensar se eu faço um podcast ou se a gente coloca no CNC, pra dar mais curiosidade aí pro pessoal, porque as pessoas estão pedindo muito, gente, no Instagram, pra gente falar de psicologia, psiquiatria forense, falar, né, dessa parte da psicologia investigativa, desses perfis criminais, que a gente fica muito curioso pra entender a mente de uma pessoa dessa, né, por como é que a pessoa, né, comete tantos crimes e como que na época a polícia teve essa dificuldade toda de encontrar. Então podem esperar que no nosso congresso a gente vai trazer algo bem interessante aí sobre o caso, mais detalhes. Aqui foi só uma conversinha, né, Wilton? Foi só uma conversa. E eu quero falar outra coisa, que eu lendo o caso, Wilton, eu fiquei refletindo muito. Eu sempre falo isso, mas nesse caso foi uma coisa que eu trouxe essa reflexão muito forte, que foi a questão
da importância da tecnologia, né? Da tecnologia na perícia, o uso da tecnologia, mas claro que a tecnologia e o empenho do perito, porque eu tenho certeza, Wilton, que o teu empenho, a tua vontade, a tua determinação contaram até mais do que a tecnologia, tá? Mas claro que a tecnologia é importante. E eu digo que hoje, nós temos hoje muitos peritos do Maranhão super empenhados, pessoas que realmente são determinadas ali a dar um diferencial na investigação. E hoje nós temos... aí o que eu vou falar, eu refletindo sobre o caso, hoje com o banco de perfis genéticos, a gente fez um podcast agora, recentemente, com o Jason, falando da rede integrada de banco de perfis genéticos, que é uma ferramenta fantástica para fazer essa ligação entre crimes. Então, gente, isso não acontece hoje, eu posso dizer para vocês. Se acontece, ele teria sido pego logo nas primeiras vítimas. Então, assim, por isso que hoje, se eu sou perita super entusiasmada, quando eu faço esse podcast eu vejo o poder da perícia, o poder da ciência, o poder da dedicação na resolução de crimes. Então, gente, como eu falei, a gente não vai se esticar mais, porque a gente vai tratar desse tema de maneira mais profunda, serial killer, no nosso Congresso Nacional de Criminalística. E é isso, para finalizar, Wilton, se você quiser falar alguma coisa, o Francisco das Chagas está preso, né? Isso? Quanto tempo que ele está preso? Ele agora em dezembro faz 20 anos. 20 anos preso, já vai... Carol, a respeito da tecnologia, eu estive conversando há um tempo desse aí com aquele Ivan Mizanzuki. O Ivan está fazendo uma série sobre aquele projeto Humanos Altamira. Ele fala sobre o Maranhão. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Quando eu comecei a conversar com ele, ele disse que era a maior vontade de me conhecer, porque disse que do jeito que eu fiz a pesquisa na internet, disse que tudo que tem sobre mim, ele disse que tem. E aí ele me falou uma coisa interessante a respeito de tecnologia. Ele disse: Wilton, porque se tu abrir lá no podcast dele, lá no 26º, que fala sobre os meninos Altamira no Maranhão, ele fala que ele abre um parênteses e diz: lembre-se que em 2004 não tinha smartphone, não tinha esse mapeamento que tem hoje, só foram implantados em 2005, 2006. E hoje os Estados Unidos, o pessoal do FBI usa, ele me disse que que o FBI usa o teu trabalho como referência para investigação de crimes em série. Olha, gente, vocês estão vendo o orgulho que eu tenho do Maranhão, por isso que esse congresso tinha que ser aqui. Ele disse que eu já era fã, o Wilton, e hoje eu sou mais ainda. Essa tecnologia que eu desenvolvi, como usar o georreferenciamento, a geografia do crime, abriu porta para muitos outros tipos de investigação. Porque você estudar o espaço geográfico do criminoso facilita muito você entender como é que aconteceu esses crimes. A área de atuação, onde é que é praticar. Você delimita a área de estudo. Olha, você vai ter que explicar isso pra gente no congresso, tá? Pros peritos aí do Brasil, como é feito, como é essa geografia do crime. Porque aqui, gente, foi uma conversa, um bate-papo. Mas assim, quando vocês olharem, ele mandou material pra mim, você olhar mesmo como ele fez, gente, é fantástico. Você vai trazer isso pra gente, porque eu acho que a gente tem que divulgar isso. A gente tem que divulgar, gente, pros peritos e pra população. Porque o Wilton, eu falo todo dia, eu não consigo entender, eu não consigo compreender como nós somos uma categoria aí que eu falo que não é valorizada. Como é que você monta uma equipe de investigação? Você falou agora, eu não sabia também dessa informação. Uma equipe, uma força-tarefa para se investigar essas 19 mortes e não tinha um perito. Como é que pode? E assim, Wilton, eu até minha admiração por você, pelos peritos da sua época, porque também, como você falou, e eu sou testemunha, esse caso, ele foi um divisor de águas para o Maranhão, para o nosso reconhecimento, para o início do nosso reconhecimento, porque a gente ainda tem muita coisa para alcançar. Então, meu amigo, faça suas considerações finais. Olha, e de acordo com... Foi feito, o Brasil foi condenado na época, e uma das coisas que o Brasil e o Maranhão ganhou foi o Centro de Perícia, que é um trabalho que realmente, além das famílias, todas as famílias foram agraciadas com uma casa, um salário mínimo que eles recebiam, então, em termos de indenização, não vai pagar a vítima, mas pelo menos de uma forma de amenizar a situação da família. Né, então são várias coisas que hoje o Centro de Perícia sabe. No Brasil,
o centro de perícia é referência. Gente, E só saiu por causa dos fins demasculados. Olha só, o nosso podcast anterior a esse foi falando sobre que hoje é o IPCA, o Instituto de Perícia para Criança e Adolescente. Quem quiser, volte aí o podcast, que é o podcast número 12, se eu não me engano, eu acho que é o 12. O ano anterior a esse, a gente fala sobre o IPCA. Então, a gente trouxe aqui a psicóloga, na verdade, a Simone. Gente, Simone tá desde 2004, se não me engano, 2004 no Sim, IPCA. foi na época fundada porque foi obrigado o Estado a montar esse tipo de tratamento para tentar proteger mais as crianças. Porque a criança, por si só, às vezes ela não sabe falar o crime, os psicólogos vão buscar aquela informação. E é super importante, que a gente também vai trazer para o Congresso, a experiência do Maranhão nesse tipo de perícia específica, né? Para criança e adolescente, se eu não me engano, eu acho que é um único, nesse formato eu acho que é o único do Brasil. É, Wilton, não sei. Eu creio que se não for o único nesse formato, eu creio que seja. E trazer essa experiência pro Brasil, gente. Porque, assim, criança tem toda essa limitação de fala, né? Enfim, todas as limitações, limitação física para se defender. Então, a gente tem que criar mesmo esse tipo de instrumento para realmente não revitimizar, prevenir crimes. Pois, amigo, como eu falei, gente, a gente não vai esgotar, é impossível. Os nossos podcasts aí não tem como durar também muito tempo. Quando me convida para qualquer trabalho desse tipo dos meninos masculares, tem que reservar no mínimo 2 ou 3 ou 4 horas. Isso, mas eu não vou reservar porque é muita coisa, é muita informação, é muito trabalho. E é porque tem detalhes na investigação que nem necessita, porque a gente não tem como. A gente tá falando de 44 crimes. Né? Então não teria como um podcast desse assim. Isso aqui é para dar o gostinho para as pessoas. Você vai se preparando aí para ver como é que a gente vai tratar esse tema no Congresso Nacional de Criminalística, porque isso precisa ser tema de congresso, para a gente poder realmente conversar de maneira aí mais profunda. Pois, meu amigo, nosso horário aí já está esgotando. Como você falou no Congresso, eu pretendo... Estou com um projeto, que é um projeto que eu não quis lançar antes, mas nosso projeto é para, nesse seminário, poder fazer uma publicação, porque muita gente fala do caso, todo mundo conta a sua versão, e a perícia em si nunca publicou um trabalho para contar a situação como foi feito o trabalho em cima da perícia. Então, eu pretendo... esse ano trabalhar para terminar de fechar meu trabalho, apesar que já tem muita coisa escrita, mas eu preciso fechar. Então eu acho que vai ser uma oportunidade boa de a gente lançar esse trabalho lá no Congresso. Gente, eu não queria falar porque eu queria esperar ele falar, né? Então vocês estão vendo, olha, o Wilton é um compromisso nacional aí, o podcast tá solto aí na internet, a partir da gente lançar o podcast, ele tá assumindo o compromisso de lançar essa publicação. Espero que seja realmente um livro aí bem, bem interessante do caso, para que a gente possa realmente esmiuçar, se debruçar aí sobre o caso, né? Porque é um caso bem, bem longo, com muitos detalhes. Pois, meu amigo, você tem aí todo o apoio. Já te falei isso, te liguei, inclusive, lá de uma pessoa. O Wilton, cuida com esse teu livro pra gente lançar no CNC. Que eu orgulho demais, a gente precisa divulgar isso pro Brasil, o Maranhão, ele, como você falou, foi um divisor de águas e a gente tem que levar isso a socializar essa informação. Isso é muito importante. Então, assuma seu compromisso aí, ó, gente, nacional, que em setembro estaremos fazendo esse lançamento. Pois é, nós temos muito material já pronto, já trabalhado. A gente é sentar e organizar a informação. Porque tanta coisa que ele já me deu, o material que ele me deu, eu falei, meu filho, isso aqui é só organizar as ideias. Às vezes falta a gente só organizar a ideia e botar pra frente. Pois é, gente, como eu falei, não vamos esgotar o tema. Compareçam aí no Congresso, já que vai ter até o livro, gente. Segundo ele aqui, vamos ajudar no que a gente puder para essa publicação sair no Congresso Nacional de Criminalística. Então, gente, mais um podcast aqui finalizado e espero vocês no próximo.